Saudando a todos os irmãos, com a paz do Senhor, a todos os amigos que acompanham também meu canal aí. Lembrando a você que você pode dar o like, compartilhar o vídeo na sua rede social aí para ele ter um alcance maior. São vídeos que a gente faz com o intuito de sempre orientar o povo de Deus aí, todos os amigos aí, acerca das Escrituras Sagradas, que são a nossa base de fé, são as Escrituras Sagradas. O título desse vídeo será Não Adiantou Nada. E eu vou ler o texto aqui para você, quando Jesus disse, Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Guarde bem esta palavra, iniquidade. Nesse texto nós vemos aqui que tem pessoas aqui que cantaram, pregaram, oraram muito, até nas madrugadas, oraram muito nas madrugadas, fizeram evangelização, libertaram pessoas, expulsaram demônios, fizeram muitas maravilhas, muitas coisas e chegaram diante de Deus convicta que eles tinham o argumento certo para poder entrar no céu. O argumento que era o argumento das obras, das obras no sentido de que nós fizemos milagres, nós fizemos maravilha. Senhor, claro que eu vou entrar no céu, porque eu orei por um enfermo e ele foi curado. Então, então eu sou salvo, porque eu fiz isso. Ah, mas eu falo línguas estranhas. Claro, com certeza eu sou salvo, porque eu sou um cara que fala línguas estranhas. Eu profetizo, então eu tenho a salvação comigo, porque eu faço essas coisas. E a coisa é muito mais complicada, eu nem sei, até eu tenho que me preparar bastante para fazer esse vídeo, porque não é muito fácil você bater de frente contra a tradição e o sistema. Existe um sistema que dominou de uma maneira que as pessoas estão acreditando mais no sistema do que na palavra. Você chegar e falar alguma coisa que está na palavra e não for aquilo que o sistema dita, a pessoa ela recua de ti, ela não quer mais assunto contigo, mesmo que seja pela palavra, não pela palavra, porque a Bíblia era usada só como um álibi. Mas eu estou na palavra, né? Está na palavra, ali cumpre uma coisa aqui, uma colar, uma essa página, outra lá naquela outra lá, cumpre aleatoriamente algumas palavras e acha que está na palavra. Isso é um perigo bastante grande, porque a Bíblia diz que nós temos que viver de toda a palavra, né? Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é toda a palavra, não é aquela pessoa que é fiel a Deus porque ela cumpre determinadas coisas, ela cumpre, outras não. Então não é assim. Então a palavra de Deus precisa ser cumprida na íntegra, nós precisamos cumprir a palavra de Deus na íntegra. Então nesse texto aqui, ali tem pessoas que foram anos na igreja, pessoas fiéis dizimistas, fiel no dízimo, fiel nas ofertas, ajudadoras, pessoas que ajudaram pessoas também, né? Ali pessoas estavam com fome, ajudaram também, estavam ali essas pessoas, todas elas. Mas uma coisa que aconteceu naquele texto que eu sempre chamo a atenção é que ali, Jesus ali agora é o Senhor, ele não é o Salvador. Porque tem muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador e nunca admitem que ele seja seu Senhor. Nunca admitem. Você pressionar a pessoa com a palavra, ela briga contigo porque ela não quer obedecer a palavra, ela não quer obedecer Jesus. Eu tenho Jesus como meu Salvador, mas quando chega na hora de ter que se submeter como servo para que ele seja teu Senhor, aí a pessoa já, não, mas para aí, não, assim não, também não vou, não é desse jeito, eu não vou também me submeter ao que diz a Bíblia, né? Uma vez um presbítero de uma determinada denominação, nós conversando, e ele trazendo, eu disse para ele, mas a Bíblia diz tal coisa, irmão. E aí, mas a Bíblia, tá? E ele falava outra coisa, mas a Bíblia diz tal coisa.
Depois ele disse para mim, mas se a gente for fazer também só o que está, se tudo é da Bíblia, então não tem como fazer, então não tem como conversar. Acho que não, mas para mim tem que ser tudo da Bíblia. Para mim tem que ser tudo da Bíblia, não vou andar pela nossa própria ideia. Eu vou entrar para a igreja e eu vou andar conforme eu penso. Bom, eu penso que é assim, eu vou fazer assim. Eu penso que é do outro jeito, não. Se eu entrei para a igreja, se eu estou na igreja, a igreja tem uma Bíblia que dá as regras para andar, eu vou andar nas regras da palavra. Ou então eu não sou salvo. Essa é a grande verdade. Então o que nós temos ali? Depois até eu vou fazer um outro vídeo ali para nós explicar um pouco mais sobre essas questões, porque o vídeo fica muito comprido. O que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus diz ali? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí eu trago para vocês, uma hora dessa eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre a diferença entre o pecado e a iniquidade, né? Pecado é iniquidade. Mas eu vou trazer uma palhinha para vocês agora, uma palhinha para vocês sobre o que é. Por exemplo, o pecado é algo que assusta, que causa escândalo. O pecado, ele é uma coisa que causa escândalo, e aquilo que causa um impacto, porque é uma coisa que viola algo, então que aquilo causa um impacto visível. Então aquilo é pecado. Pecado, quando alguém briga com alguém quando alguém é pego em adultério, quando alguém é pego fazendo coisas assim que ficam claras, aí todo mundo se apavora, todo mundo fica apavorado. Já a iniquidade, o que acontece com a iniquidade? A iniquidade, ela é o pecado legalizado. Pecado legalizado. A igreja decide cometer um pecado e legaliza ele, né? Legaliza o pecado. Não está na palavra, não está obedecendo a palavra, mas a igreja decidiu fazer aquilo ali, decidiram, e aí está legalizado. Aí isso se chama iniquidade, quando se faz um pecado. Vamos ver eu busquei aqui, porque a gente às vezes não tem as palavras, então a gente, buscando uma pesquisa, vem umas palavras mais fáceis da gente entender o que é iniquidade. Iniquidade, o que é iniquidade? A premeditação do erro, a afeição pelo pecado e a falta de remorso. Aquilo que tu faz e tu te justifica. É quando o pecado torna um estilo de vida ou molda o caráter de alguém. A iniquidade distorce o senso de moralidade da pessoa. Isso falando pessoalmente. Características: não é um tropeço. Não é um tropeço. É uma escolha consciente, contínua de caminhar na injustiça. Vejam bem. Muitas vezes está associada à hipocrisia, à malícia, à rebelião deliberada. Aquilo que se faz, por exemplo, os fariseus viviam em iniquidade, porque eles viviam pela sua tradição e não pela palavra. Exemplo prático: criar um esquema de fraude planejado para passar a perna em pessoas inocentes ao longo de meses, sem sentir nenhuma culpa por isso, né? Então o que acontece? O pecado, a iniquidade, ela é algo que viola os princípios da palavra de Deus, mas todo mundo justifica porque é feito de forma legal, né? Digamos assim, irmãos, vamos junto numa situação. Por exemplo, a nossa igreja faz a ceia com vinho. Nós fizemos com vinho, que a gente encontra vinho na Bíblia. Jesus transformou água em vinho. Paulo escreveu aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, né? Jesus fez a ceia com vinho, porque a Bíblia é clara que a Páscoa judaica era com vinho fermentado, né? Quando encontramos a ceia que Paulo ensina aos Coríntios, ali fala no versículo 21, se eu não me engano, de 11 e 21, diz que alguns deles se embriagavam porque tomavam demais. Então nós fizemos com vinho. E aí a tradição hoje evangélica, uma grande maioria, demoniza o vinho. O vinho é do demônio. Deus o livre se eu vou tomar um vinho.
Ah, se eu vou tomar um vinho, como é que eu vou tomar um vinho? Não, isso é pecado tomar vinho, né? O vinho é pecado tomar. Só que não existe uma proibição na Bíblia de tomar vinho. Não existe. Mas existe proibição de usar fermento. Está lá em Êxodo 12, né? Lá em Êxodo 12 tem lá a proibição de usar fermento, né? Fermento até vou ver se eu acho aqui. O fermento, porque o vinho, ele é símbolo da Páscoa. Ele é símbolo da Páscoa. Tanto é que Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, ele instituiu nos dias dos pães asmos. Então, o que acontece? Fazem tranquilamente com fermento. Fermento eu faço tranquilamente. Com vinho, não. Capaz, com vinho não faço. Isso é iniquidade, porque eles legalizaram uma coisa errada e condenaram uma coisa certa. Vejam bem, é uma coisa. Eu sei que é difícil falar isso porque eu estou falando contra todo o sistema. Todo o sistema. O sistema não aceita essas coisas. Mas vamos ver. Êxodo 12 diz assim: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas, caso seus pais de cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á, juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. Toda a assembleia de congregação de Israel e o matará à tardinha. Tomarão sangue e poluão ambos aos umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada ao fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, nem em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e a sua fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimá-lo-eis a fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, né? Então isso aqui é a questão lá da terra do Egito. Então eu queria achar aqui a parte, né, do fermento. Para que eu vou achar aqui e já vou ler em seguida, senão vai ficar muito grande o vídeo. Então achei aqui no caso, olha, no versículo 14, do versículo 12, 14 e 15, esse dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétua. Então já aqui a previsão de que fosse a nossa ceia. Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o 1º e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Será cortado de Israel. Então, vejam bem, havia proibição. Quando nós vemos para o Novo Testamento, nós vimos que Jesus instituiu a ceia no dia dos pães ázimos. Nos dias dos pães ázimos. E quando nós vamos, por exemplo, ali em 1 Coríntios, né, nós vimos que não é para fazer a festa com o fermento, mas com os asmos da sinceridade. Então eu digo para vocês, até que se eu chegar num lugar e tiver uma ceia, fizerem uma ceia com pão asmo e tiver suco, de repente até eu tomo com suco, né? Tomo com suco, né? Tomo com suco. Mas se for pão levedado eu não tomo, para vocês verem a diferença. Pão levedado eu não tomo, com suco até tomo. Então a Bíblia diz assim, expurgai, pois, o fermento velho, sejais uma nova massa, e assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Cristo, nossa Páscoa, sem fermento. E as pessoas botam fermento no corpo de Cristo.
comem ceia com fermento, o corpo de Cristo fermentado com fermento. Né? O que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, onde fala nos asmos da sinceridade. E fermento, no sentido espiritual na Bíblia, ele é algo ruim, né? O versículo 6 do capítulo 5 diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Né? Outra vez Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Então, no sentido espiritual, fermento é ruim, mas as pessoas que estão na iniquidade, eu vou dizer assim, que Deus tenha misericórdia, pode até que sejam salvos, não estou aqui para condenar ninguém, mas as pessoas condenam o vinho, que a Bíblia não condena. Jesus transformou água em vinho, e dá para ver naquele texto, por exemplo, por que ele servia o vinho melhor antes e o vinho pior depois, né? Porque, claro, eu já atendi em venda, né? Servia água lá pro cara quando estava bêbado, ele tomava e ainda fazia, né? Porque já estava embriagado. Agora, é claro, nós não aconselhamos tomar o vinho em casa socialmente. É só servirmos ele somente na ceia, onde servimos ali cerca de 3 ml de vinho, onde na verdade tem ali uma gota mais ou menos da glicose que foi onde se fez o vinho. Então muitos estão nessa moralidade, né? E aquilo que Jesus falou dos fariseus: vocês como mosquito engole o camelo, né? Vocês, aquilo que é até lícito, vocês não querem, mas aquilo que é ilícito, vocês fazem porque a tradição de vocês ensinou, e vocês são mais submissos à tradição do que propriamente à palavra de Deus. Então, irmãos, é muita hipocrisia, entendeu? As pessoas não buscam, as pessoas estão vivendo dentro de uma tradição, estão ignorando os princípios da palavra de Deus. Então, o que pode acontecer com isso? O risco vai acontecer o que aconteceu com esses de Mateus capítulo 7, né? Onde eles chegaram lá cheios de argumentos, os argumentos de que eles iriam subir, né? Que eles iriam, no caso, chegar, né? Subir para a glória, tranquilo ali com o Senhor, né? Nós fizemos maravilha, nós oramos, nós pregamos, nós cantamos, e tudo isso nós fizemos, então nós somos salvos por causa disso, né? Então não adianta, irmãos, né? Jesus disse que não adianta, muitos chegarão naquele dia e vão usar esse tipo de argumento, e esses argumentos não vão conseguir de maneira nenhuma convencer o Senhor de que eles serão salvos. Então, nada do que fizeram adiantou. Não adiantou orar, não adiantou os dias de jejum que fizeram, não adiantou os dias que eles fizeram campanhas, não adiantou ir no monte, não adiantou cantar, não adiantou nada. Porque se tu chegou lá e tu não conseguiu entrar, não adiantou nada. Então Jesus disse, versículo 23, 7:23, então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é o pecado legalizado, que é o pecado que todo mundo aceita, é um pecado que não escandaliza, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, é o pecado que foi legalizado e todo mundo está vivendo nele, fazendo ele todos os dias, achando que está agradando a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou encerrar esse vídeo porque esse aqui é um dos mais compridos que ficou quase 20 minutos. Deus abençoe a todos, que Deus nos guarde, Deus nos dê sabedoria para que nós não venhamos perder tudo que nós sonhamos, que é a nossa salvação eterna, e tudo que estamos fazendo adiantar naquele dia, né? Podermos receber o galardão das mãos do Senhor.